Então, partindo aí para mais uma etapa do projeto cultural. Agora nós vamos para a equipe do projeto, que é com quem nós vamos trabalhar. Então, nessa parte, vamos avaliar com quem trabalharemos para desenvolver o produto e atingir o nosso objetivo. Pensaremos as funções, os profissionais e as competências necessárias para que cada tarefa seja executada da melhor forma. Lembrando que todos os integrantes da equipe ali do projeto, eles são essenciais, né, para a execução do projeto e para o sucesso também desse projeto. Qual é a melhor maneira de montar uma equipe? O ideal é contratar profissionais com experiência em sua área de atuação, sobretudo os que vão assumir funções chaves dentro do projeto, pois muito provavelmente não haverá tempo para treinar os colaboradores, uma vez que projetos culturais normalmente possuem período curto de execução, né? E claro, ter somente experiência não é não é suficiente, né? Não é a única necessidade ali, vamos dizer. É preciso que as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, elas trabalhem em equipe, né? É necessário ter uma harmonia entre a equipe. A experiência comprovada também deve ser levada em consideração na hora de contratarmos prestadores de serviço e fornecedores para o projeto. O que seriam esses prestadores de serviço? Por exemplo, dependendo do projeto que você vai fazer, você vai precisar de contratar uma empresa de som, uma empresa de iluminação, né? Porque às vezes você vai precisar de maior iluminação no local que você vai fazer, né? Às vezes não tem, ou às vezes precisa melhorar. Talvez você vai precisar de uma equipe que para montar uma expografia, né? Uma exposição. Uma equipe que vai montar, né? Pessoas responsáveis aí pela decoração. Então, se você for precisar de serviços como este, é importante você procurar saber da experiência dessa pessoa e se essa experiência, ou dessas empresas, né? E se essas experiências têm como ser comprovadas. Porque não adianta você conversar com alguém e a pessoa falar para você que sabe fazer tal coisa, mas ela não sabe, se ela não tiver uma comprovação daquilo ali. Nesses casos, é muito importante que essas experiências sejam comprovadas. E é claro, pessoal, nem sempre você vai contar, né? Você vai precisar aí para o seu projeto de fazer esse tipo de contratação. Então, se você não for o caso do seu projeto, se for um projeto que as pessoas ali que trabalham com você, por exemplo, um museu, se as pessoas ali do seu convívio, do museu, para determinado projeto que você for fazer, elas são suficientes, a equipe está bem estruturada, bem formada, então, ok, não precisa de fazer essa contratação, né? Mas vai ser o momento que você também vai procurar essas pessoas, né? Se elas têm experiência, se elas têm mais facilidade com uma coisa ou com outra, certo? Aqui a cartilha dá um exemplo muito bacana, que é de uma apresentação musical. Se, por exemplo, você contrata uma empresa para colocação do som. Se você faz isso e aquela empresa não corresponder às expectativas do público, às vezes no momento deu algum problema, o som está muito baixo, o som está muito alto, a única pessoa que vai ser prejudicada é você com o seu evento. Por quê? Porque na hora ali que você estava planejando aquele evento, aquela apresentação musical, você deveria ter levado em consideração todas essas coisas, né? Da empresa até o que poderia ou não acontecer. Então, se você contratou alguém sem experiência para poder fazer aquele serviço ali, a parte negativa, se acontecer aquela parte negativa, vai sair, né? Vai ser voltada para você e não para aquela empresa que você contratou, certo? Montando a equipe. É importante aqui, né, nessa montagem da equipe, você atribuir as funções, né? Delegar as funções que cada um vai fazer. Então, é aquilo que eu falei, é preciso trabalhar em equipe. Não adianta você, por exemplo, como coordenador, achar que vai ser o centro do projeto e vai querer fazer tudo sozinho, porque não vai funcionar. E você precisa de ter aí uma equipe e delegar as funções para cada um. E como que você vai fazer isso? Aqui tem um exemplo, isso precisa estar lá no projeto de vocês. Eles deram um exemplo aqui de um projeto chamado Temporada de Apresentações Musicais do Quinteto de Cordas Os Contemporâneos. Então, qual que vai ser a atividade? As atividades. Lista lá as atividades que você vai precisar primeiro, né? Depois, as funções. E depois você pensa, né, na reunião que você vai fazer, você atribui
as pessoas para essas funções. Né? Tudo isso precisa ser muito bem conversado, muito bem esclarecido, para ficar claro para todo mundo o que vai acontecer. Então, um exemplo: reserva, confirmação das pautas dos locais de apresentação, reservas do hotel para o músico convidado, reserva do local para os ensaios. Qual que é a função? Assistente de produção. Quem ficou responsável? O Carlos Araújo. Outro: criação de identidade visual do projeto, criação das peças gráficas de divulgação. Qual que é a função? Designer. Né? Aí colocou aqui a definir. Então, vão definir ainda quem vai fazer esse serviço, se vai ser alguém ali da própria equipe, se vai precisar de ser contratado uma empresa, alguém de fora, para poder estar fazendo esse serviço. Então, isso tudo tem que ficar muito bem esclarecido, né, no momento que você fizer o seu projeto. Terminada a lista, saberemos quantos e quais profissionais serão necessários para a realização do projeto, bem como a sua função, conforme a tabela abaixo. Então, depois que você organizar tudo aquilo ali, você vai ver, ó, função, o assistente de produção, quantas pessoas que eu vou precisar, produção, a coordenação, quantas pessoas. Então, tudo isso precisa estar nessa tabelinha, nessa lista, para facilitar aí a vida de vocês e também para quem for avaliar o seu projeto, ter noção de quantas pessoas, de como que vai funcionar aí a organização da sua equipe.